Grata satisfação, alegria imensa de receber novamente o Roberto Cabral, como foi anunciado aqui, que nas horas de folga é meu irmão também. Ele trabalha principalmente no movimento espírita de Danbury, no Allan Kardec, A Caminho da Luz, a nossa casa co-irmã, e vai nos falar hoje sobre um assunto muito delicado, muito interessante, muito necessário de ser falado e divulgado: o suicídio na perspectiva espírita. Beto, vamos acolhê-lo com muito carinho, inclusive os desencarnados que estão aqui nesses assentos da frente, tá? Nós convidamos a sentarem sempre mais à frente para a gente oferecer mais calor ao nosso palestrante. Vamos então envolvê-lo com muito carinho. Bom dia a todos. Como o André disse, a gente veio de Danbury, Connecticut, para fazer esse trabalho com vocês, fazer essa reflexão. E no caminho eu vinha pensando uma coisa, que na época de Jesus, ou depois, né, que Jesus não estava mais aqui, os apóstolos eles tinham uma árdua tarefa de viajar longas distâncias a pé para divulgar o Evangelho, a Boa Nova. E hoje, quando a gente percebe a gente se candidatando a fazer o mesmo trabalho, a gente percebe que os nossos recursos de sentimento e de fé são infinitamente menores do que deles que conviveram com Jesus. No entanto, os nossos recursos para fazer isso, eles são infinitamente maiores. Então, isso mostra uma prova muito grande para a gente da misericórdia divina, né, nos ajudando nesse sentido. E como o André disse, a gente trouxe para a nossa reflexão hoje um tema muito delicado, um tema muito difícil e até desagradável, né? Seria melhor que a gente pudesse estar aqui falando de coisas mais alegres, né? Desenhando nas nossas mentes paisagens mais belas do mundo espiritual. Mas, infelizmente, a realidade que a gente vive hoje nos obriga a trazer assuntos necessários, porque a questão do suicídio hoje ela está se aproximando muito da gente. A gente ouvia falar antigamente sobre alguém que se suicidou que a gente não conhecia. Hoje a gente começa a ver os nossos parentes, né, alguém que a gente conhece, um colega de escola, um colega de trabalho, as crianças cometendo esse ato terrível, e parece que está cada dia mais próximo, né? Mas o interessante é que a Organização Mundial de Saúde considera isso hoje já uma epidemia, já tem um caráter epidêmico o suicídio entre as pessoas. De que estaria numa condição hoje assim, se alastrando e aumentando cada vez mais. Por diversas causas, né, que eles colocam como sendo a depressão, os vícios de diversas formas, a falta, uma coisa interessante que eles já consideram, a falta de instrução religiosa com relação por parte dos pais para com seus filhos. Então, dessa forma, eles vão esclarecendo para a gente as causas, mas quando a gente volta no tempo, né, especificamente eu vou dizer para vocês sobre esse livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. O livro foi escrito em 1926. E quando a gente lê o livro com atenção, a gente percebe um momento em que o autor fala assim: o suicídio tem sido epidêmico nos nossos dias e atingido os nossos jovens. Bom, a gente não sabe especificamente se isso foi escrito pela autora, pelo autor espiritual no ano de 1926, que seria a primeira metade do século passado, ou se teria sido dada essa informação a partir da revisão que Leon Denis fez nesse livro, que então já seria mais no meio do século. Mas, de qualquer forma, a gente percebe que, embora a população da Terra fosse uma população de bilhões de pessoas a menos do que é hoje, proporcionalmente, já era considerado como uma epidemia o suicídio. Então não é um assunto novo.
para a nossa humanidade. Né? Não é um problema recente que a gente está enfrentando. E qual a diferença disso? A diferença é que, antigamente, o suicídio era meio que tratado como um tabu. As famílias, eles não tinham assim uma certa liberdade de confessar que a morte tinha acontecido por suicídio. Porque é uma vergonha, né, gente? Por exemplo, se eu sou pai e meu filho suicida, para mim é uma vergonha, porque eu fico naquele sentimento de que eu falhei de alguma forma. E da mesma forma os parentes também, né? Às vezes escondem, ocultam, falam que foi um mal súbito, alguma coisa, e escondiam o fato da pessoa ter suicidado. Por isso, no passado parecia que era menos e hoje está parecendo que é muito mais, porque hoje nós estamos falando sobre isso. Hoje o assunto está sendo trazido. Hoje existem campanhas, existem estudos, existem congressos, não congressos, conferências, né, em que as pessoas estão procurando realmente trazer o assunto e procurar soluções para ele. E eu vejo, no meu entender, que nós espíritas precisamos também falar sobre isso. E por uma questão muito séria, pelo fato de que nós espíritas temos informações que ninguém mais tem sobre esse assunto. Porque nós ouvimos diretamente dos espíritos que cometeram suicídio quais são as consequências do suicídio após a morte. Que é a única coisa que interessa, que acontece com eles após a morte. Então são informações que nós temos e que nós precisamos divulgar. Então quando a gente fala que nós espíritas precisamos divulgar essa ideia, não tem como a gente não se referir a esse livro, Memórias de um Suicida. Porque esse livro, ele tem uma importância tão grande que André Luiz, o espírito André Luiz, que escreveu para a gente tantos livros muito importantes através de Chico Xavier, ele, a respeito desse livro, ele disse o seguinte: é o maior tratado mediúnico dos últimos e dos próximos 50 anos. Então isso é um espírito do nível de André Luiz contemplando essa obra e passando para a gente a sua percepção do que foi passado através dessa obra. Então é uma obra que a gente deveria ler e estudar. Né? Não é uma obra que hoje, na nova geração, é muito popular, porque também existe um tabu. Né? A gente tem tabus em todas as áreas. E a gente percebe que no movimento espírita tem um certo tabu com relação a dizer que a gente vê muita gente dizendo: eu comecei a ler o livro e parei pela metade, porque ele é muito pesado, tem informações muito, muito graves, muito sérias. E que eu não recomendaria para um espírita iniciante pelo mesmo motivo. Né? Então a gente vai criando isso que eu considero realmente um tabu, porque não é quando a gente abre o livro e começa a ler, a gente vai perceber que o livro, ele é como André Luiz disse, ele é um tratado. Ele nos dá, além da questão do suicídio, que ele aborda como foco, ele nos dá uma visão de vida absurda, impressionante. A gente, quando termina a leitura desse livro, a gente não é mais a mesma pessoa. A gente não vê o mundo mais da mesma forma que via antes. Então é um livro realmente maravilhoso. E a história dele é interessante. Né? É mais interessante a gente ler um livro quando a gente conhece a história dele, por que ele foi escrito. Né? Então a gente vê Ivone do Amaral Pereira em sua juventude, ainda no começo de seus trabalhos mediúnicos, frequentando um centro espírita na cidade de Lavras, em Minas Gerais, onde vários espíritas suicidas estavam procurando essa casa para comunicar e contar a história deles. Então ela com uma mediunidade muito especial, ela diz que entre todos esses espíritos, um deles se destacou, por dois motivos. Um, pela forma gentil como ele se comunicava, e a segunda, pelo nome que ele trazia. Porque ele era, quando encarnado, ele foi, no século XIX, um dos maiores escritores, romancistas português de todos os tempos,
com mais ou menos 290 obras publicadas. E esse livro conta a história dele, né? Então ele vem e traz para Ivone a sua própria história. Porém, Ivone pegou aqueles manuscritos que ela tinha de todas as mensagens que ele passou para ela e levou para a Febre para ser publicado, para ver se eles tinham interesse em publicar. Ainda assim, ela mesma confessa, ela estava muito insegura, porque haviam ali informações muito novas. Os livros de André Luiz não tinham sido publicados ainda. E ali falava sobre construções do mundo espiritual, hospitais de atendimento, falava sobre propriedades do perispírito, falava sobre a preparação da reencarnação. E tudo aquilo era muito novo em termos mais detalhados no movimento espírita. Principalmente porque os livros de André Luiz não estavam aqui ainda conosco. Era o ano de 1926, por aí, um pouco mais do que isso. E a FEB, então, talvez também porque o discurso do Camilo Castelo Branco, que era o espírito que contou a história, era muitas vezes longo e muitas vezes carregado de uma negatividade, de uma expressão muito carregada das imagens que ele passava. A FEB recusou publicar o livro. Acrescido também do fato de que a FEB estava focada em publicar os primeiros livros do Chico Xavier. Então a Ivone trouxe de volta com ela e ficou durante 8 anos em oração para que o plano espiritual pudesse dar alguma luz para ela com o que fazer com esses manuscritos que ela tinha. Que ela mesma começava até certo ponto a duvidar que eram realmente 100% seguros de serem divulgados. E ela muitas vezes pensou até em queimar. Mas ela teve a bênção de, durante esse processo dos 8 anos, ter a aproximação do espírito de Leon Denis, né, o grande apóstolo do espiritismo, né, que é considerado pela história o continuador de Kardec. Ele veio até ela e se propôs a fazer a revisão, tanto literária, quanto reorganizar as ideias e acrescentar algumas coisas de maneira a tornar a obra mais doutrinária. Então, trazendo de volta a FEB, depois de um longo e extenso trabalho de revisão, a FEB publicou o livro no ano de 1955. Então, a gente vê que é um livro que foi preparado para a gente com um cuidado muito grande, né, para que as informações que estivessem aqui pudessem realmente não somente refletir a verdade, mas serem passadas para a gente de uma forma a realmente atingir os nossos corações dentro da necessidade que existe. E não simplesmente com uma obra de informações espetaculares que a gente lê para saber intelectualmente o que acontece do outro lado. Então, quando a gente propõe estudar essa obra, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente e prestar atenção é que o nome dela é Memórias de um Suicida. Ou seja, é a memória de um suicida. Porque o destino dos suicidas após a morte, eles vão variar de acordo com várias coisas, como eles mesmos nos ensinam. Com o tempo de vida que a pessoa ainda teria na Terra, ou seja, o grau ou a quantidade de fluido vital que o corpo dela ainda retém, o esclarecimento espiritual da pessoa, a evolução da pessoa, o apego da pessoa à matéria. Então, dentro dessas condições, o destino do suicida após a morte varia, mas comumente o que ele encontra vai ser mais ou menos o que a gente vê nesse livro, que é uma grande decepção de perceber que a vida não terminou, que ele não conseguiu o que ele queria e que, ao invés disso, os problemas dele estão muito mais agravados do que antes. Ao invés da solução, criou-se ainda um problema ainda maior, como a gente vai ver aqui. Então, quando a gente fala em suicídio, em causas, em consequências do suicídio, a gente sabe que, em termos da nossa informações para esse plano da vida,
Nós temos bastante. A gente vai online, basta digitar o tema e a gente vai ter uma infinidade de informações a esse respeito, principalmente com relação às causas, né? As causas da depressão, as causas psicológicas, as causas desse lado. Mas o que a gente percebe ao estudar sobre o ponto de vista espiritual é que, em última instância, o suicídio vai ser sempre uma tentativa, logicamente frustrada, de se burlar as leis divinas. Porque qual é o pensamento, né? Assim, a gente, logicamente que isso não é um pensamento consciente, né? A pessoa, numa situação de ser levada ao suicídio, ela não tem consciência do que ela está fazendo, não tem um raciocínio dentro do que ela está fazendo. Mas, em última instância, o objetivo existe uma lei universal, existe uma força maior do que eu, mas eu vou dar um jeitinho de burlar essa lei e vou acabar com isso. Né? O objetivo é esse, é acabar com uma coisa que não fomos nós que criamos. Né? Então, em última instância, seria burlar uma lei que não é burlável, que não é infringível, né? Se a gente pode dizer assim. Não é uma lei que a gente pode trapacear. E aí a gente, infelizmente, vai ver as consequências do outro lado. Mas uma coisa muito importante com relação a esse lado da vida, e que o Espiritismo vem dar uma grande contribuição nesse assunto, é com relação aos que ficam. Porque as famílias que ficam, qual o amparo que elas têm da religião, das religiões convencionais? As religiões convencionais normalmente dizem que o espírito suicida é uma alma eternamente perdida. Que consolo é dado para quem fica? O que estará acontecendo com a alma dessa pessoa? Porque as religiões acreditam na alma. Né? O que está acontecendo com ele do outro lado? É a questão que todo mundo faz. Ou ainda, a pergunta que o Espiritismo responde: qual o destino dos suicidas após o ato? Então é muito importante a gente perceber também esse aspecto da informação consoladora, que é o papel do Espiritismo como consolador prometido, deixado para os que ficam. Porque muitas vezes o suicídio ele causa um problema que se espraia, né? que se espalha por muitas pessoas, pela família, pela comunidade, dependendo do grau de envolvimento da pessoa. Né? Às vezes o suicídio é mesmo copiado. Né? Se vocês forem olhar mesmo pela Organização Mundial da Saúde, é uma das causas do suicídio, o copiar o ato daquele que tem influência sobre nós. Os filhos que suicidam porque o pai se suicidou, porque a mãe suicidou, porque o irmão suicidou. Então, é um esclarecimento extremamente importante. Então, quando nós vamos nos propor a estudar o tema através desse livro, nós vamos fazer a proposta de perceber a história, as informações, como sendo a informação de um espírito, de um caso, mas que as informações, o conteúdo das informações são passadas, são aplicáveis a todos os casos. Né? Então, para a gente fazer essa análise, a gente vai pegar uma carona aqui e fazer citar alguns momentos da vida de Camilo Cândido Botelho, que é o pseudônimo que Ivone usou, que é o Camilo Castelo Branco, o escritor português, em sua jornada no plano espiritual após o suicídio. Então, só para a gente se localizar com relação ao personagem, Camilo era esse eminente escritor, mas que não tinha tido na Terra uma vida muito tranquila. Ele teve problemas de família, ele teve a morte de um filho, ele teve problemas financeiros, instabilidade financeira, e já perto da idade, já na casa dos 60 anos, ele começou a desenvolver a cegueira. Ele começou a ficar cego. Então a saúde dele também começou a debilitar-se.
E como um escritor famoso que ele era, aí vocês imaginam, vou abrir um parênteses meu aqui, tá? A gente escreve um livro e já fica se achando, né, que a gente sabe muito. Imagina uma pessoa escrever 290 livros e ser considerado o maior escritor de sua época. O orgulho, né? O orgulho, essa armadilha que a gente tem dentro da gente, ela começa a realmente fazer uma diferença na nossa vida se a gente não tiver cuidado. E na idade de 65 anos, para ele estar doente, com problemas financeiros, sendo o escritor que todo mundo respeitava, foi demais. Então ele achou que a solução para isso era cometer o suicídio. E o fez através de um tiro no ouvido. E aí a gente vai acompanhar os passos dele do outro lado. Ele diz que quando ele acorda do outro lado, ele está deitado em uma cama, ainda na escuridão, que ele não conseguia enxergar, e ele sentia muito frio, sentia fome e sentia muita dor. Ele tentou se levantar da cama e não conseguia, porque era como se tivesse uma teia segurando ele naquela cama. E ele levou um certo tempo, que ele não diz quanto tempo, e um esforço imenso para conseguir se movimentar dali, para descobrir que aquele lugar onde ele estava deitado era o próprio túmulo dele. Então ele não tinha conseguido se desprender do corpo físico. Quando ele consegue, então ele vaga pela cidade, ele consegue sair do cemitério e vaga pela cidade, vai até a casa dele e encontra tudo modificado, porque o tempo que ele tinha passado naquela situação era maior do que ele imaginava. E ele tenta conversar com as pessoas e não entende por que ninguém conversa com ele. E entra em desespero. Porque é certo que ele tentou se matar, mas ele não tinha conseguido, conforme ele estava pensando. Porque ele estava vivo e sentindo todos os problemas. Ele sentia o ouvido doendo, o sangue jorrando, as roupas cheias de sangue, dor pelo corpo inteiro, fome, frio, sede, todas as sensações que o espírito encarnado carrega consigo. E aí ele passa para a gente a primeira noção importante nesse caso, que é a questão da ligação do espírito com o corpo, através do perispírito. Se nós pegarmos o livro dos Espíritos, na questão 257, Kardec tem um comentário extenso, maravilhoso naquele livro, a respeito do perispírito. E eu vou ler um pedacinho para vocês, porque eu não gostaria de perder detalhes. Tá? Ok? 257. É um comentário, não é a pergunta, tá? É um comentário depois. Kardec diz o seguinte: no corpo físico, essas sensações... Encontrou, André? É o comentário de Kardec sobre essa questão. Mas não está no começo não, tá? Vai ser um pouco difícil de achar. Eu peguei um pedaço da mensagem. No corpo físico, essas sensações estão localizadas nos órgãos que eles servem de canais. Olha que interessante essa informação, gente. No nosso corpo, as informações de sensações físicas que nós temos, dor, desconforto, prazer, são expressas através dos órgãos do corpo. Tá? Então, se a gente tem uma dor, problema no fígado, a gente sente a dor no fígado. Né? Destruído o corpo, as sensações se tornam generalizadas. Olha que interessante. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça do que dos pés. É necessário, aliás, nos precavermos de confundir as sensações do perispírito independente com as do corpo. Não podemos tomar essas últimas senão como termo de comparação e não como analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é maior no inverno do que no verão. Ele se queixa de calor ou frio. Opa, desculpa, eu perdi aqui.
esse sofrimento não é o mesmo do corpo. Não obstante, não é também um sofrimento exclusivamente moral. Olha que interessante. Não é do corpo mais, porque ele não tem corpo, mas não é exclusivamente moral. Ou seja, não é somente o remorso que traz o sofrimento, né? Pois ele se queixa de frio e de calor e não sofre mais no inverno do que no verão. Ele caminha sobre chamas, sem nada experimentar de penoso, o que mostra que a temperatura não exerce sobre ele nenhuma impressão. A dor que sente não é a dor física propriamente dita. Aí vem a explicação interessante. É um vago sentimento interior de que o próprio espírito nem sempre tem a perfeita consciência. Tá? Aí é um pouco longo, eu vou dar uma resumida aqui pra gente. Ele fala o seguinte, que não essa analogia de dizer que o sofrimento do perispírito é uma repercussão do corpo físico que ainda está ligado, não é correta também. Pode ser até uma forma da gente entender, mas não é correta. Porque o espírito não sente as sensações do corpo, ele sente as sensações agora que vêm do perispírito, mas que especificamente do que ele traz dentro dele em termos de sentimento. Vocês já, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para isso ficar claro para a gente. Vocês já viram, principalmente quando a gente trabalha com escritório, papel, né? A gente corta o dedo e a gente não sente. A gente só, quando a gente vê o corte começa a arder. Então, Kardec explica que, para o suicida, o fato dos vermes estarem comendo o corpo dele e ele sentir como se os vermes estivessem comendo eles, não é necessariamente uma repercussão do corpo físico, mas a visão de que o corpo físico está sendo comendo. Mentalmente, psiquicamente, emocionalmente, ele está tão ligado ao corpo que ele sente como se fosse aquilo estivesse acontecendo no perispírito, mas não é. Mas não é. A sensação viesse do corpo, mas não é. É ele influenciando o perispírito dele através da questão mental. É interessante, né? A gente vê a separação. Tanto que eles falam assim, para o espírito evoluído, que já não precisa do perispírito para encarnar na Terra, essas sensações são diferentes. Porque nesse caso já não tem mais a sensação do corpo físico e ele também não tem mais o perispírito. Então, se ele vem aqui na Terra, ele não se impressiona com as nossas... Por exemplo, quando ele ouve a nossa música, ele não se impressiona mais, porque ele não tem os veículos de trazer a sensação para ele daquilo que é material. Então, existe... Assim, eu estou alargando um pouco mais até do que devia nessa questão, mas só para a gente expandir um pouco mais o entendimento sobre isso. Né? Quando a gente fala, o suicida fica preso ao corpo, experimentando a decomposição do corpo. Não é necessariamente sentindo o que está acontecendo com o corpo, mas o que ele vê que está acontecendo e traz para ele como impressão. Né? Então ele diz que ele vagou pelas ruas, desesperado, né? Ouvindo vozes, ouvindo uma certa sintonia com outros espíritos que estavam na mesma condição que ele. E isso ele percebia através de vozes, porque ele ainda estava cego, e o que ele conseguia perceber no exterior dele era através mais de uma visão mental do que a visão física, porque ele ainda se colocava na condição de cego. E ele diz o seguinte, que naquela situação ele sentia como se tivesse uma força muito grande puxando ele para algum lugar, que era como se algo estivesse faltando nele. E aquela força continuava o puxando de maneiras que ele não conseguia se afastar do local onde ele tinha morrido. Então, depois ele veio perceber que a força que o puxava era o corpo físico. A questão fluídica, a questão energética, a questão do fluido vital que não tinha se aspirado nele ainda, fazia com que ele sentisse uma atração enorme para o corpo físico que estava em decomposição. Então acontece nesse momento uma coisa muito interessante. Ele está na rua, né, numa rua do Porto, onde ele morava, quando ele vê uma multidão de espíritos desencarnados se aproximando. E eles vêm sendo conduzidos como se fossem um rebanho,
né, como se fosse um comboio sendo levado para algum lugar. E ele percebe a presença de cavalos, cavaleiros, soldados vestidos à moda egípcia, conduzindo aquela turma. E ele tenta correr, fugir, mas ele vai em sentido contrário e acaba sendo absorvido por aquela turba. E então eles começam a ser levados. Todos eles em desespero, naquela situação, e ele mistura o desespero dele com aqueles espíritos desesperados. E eles vão sendo levados, e tem um longo caminho, e à medida que eles vão caminhando, a paisagem vai se modificando, vai se tornando mais escura, névoa espessa, asfixiante, até que eles chegam num lugar onde tem uma grande praça que parece estar coberta com uma lama viscosa e várias cavernas numeradas. Ali eles são deixados e esses soldados vão embora. Então, o Camilo Castelo Branco apresenta para a gente o Vale dos Suicidas. Um lugar que ele descreve no livro e que faz muitas pessoas desistirem do livro por causa disso, porque as informações não são 100% reais, pelo fato de que ele diz o seguinte: a nossa mente humana não é capaz de imaginar e de compreender o que se passa no Vale dos Suicidas. Tal o desespero dos espíritos. Né? Então ele passa algumas imagens para a gente, que são chocantes, né? Por exemplo, o fato de que todos os espíritos que estão lá, eles reproduzem em volta dele, na aura deles, o ato cometido. Então eles ficam convivendo com aquilo o tempo todo, vendo os outros espíritos na aflição dele, misturando com a aflição dele próprio, que fica se repetindo na mente dele, exteriorizando para que os outros também vejam. E existem aqueles que estão ali numa situação de muito sofrimento, e existem também os que estão ali na situação já de provocar ainda mais o sofrimento dos outros. Então, é uma situação simplesmente aterrorizante. Aí a gente começa a perguntar lendo o livro, a gente começa a questionar, mas por que eles vão para um lugar desse? Por que eles são levados para um lugar desse? É uma pergunta que eu me fiz, e a resposta não está aqui não, tá? A gente tem que analisar e pensar, poxa, por que Deus, com tanta misericórdia, por que o plano espiritual, com tanto recurso de socorro, encaminha espíritos para esse lugar? E aí a gente vai lendo o livro e vai compreendendo. O espírito suicida, ele vive uma realidade que não importa se ele vai estar aqui, na Terra, se ele vai estar no plano espiritual além ou aquém, ele vai estar vivendo aquela realidade. Aquilo ali vai ser o universo dele. Até certo ponto. Até o ponto em que ele que seja possível ajudá-lo. E quando que é possível ajudá-lo? Quando a reserva de fluido vital dele finalmente chega a um certo nível de dissipação ou de exaustão, em que eles perdem aquela atração pelo corpo físico, então é possível levá-los para um lugar para serem ajudados. Então, quando a gente vai lendo o livro, a gente vai pensando, moxa, mas por que um lugar tão horrível? Não podia ser um lugar menos horrível? E aí a gente vai percebendo que, nas entrelinhas da história, que, por exemplo, os amigos espirituais que vêm do plano mais elevado, que vêm para ajudá-los e para resgatá-los, eles chegam ali vestidos de branco. Embora o lugar seja todo lamacento, lamas viscosas por todo lado, eles estão num estado, numa aparência muito penosa, de sangue, de lodo. Eles falam que até mesmo de fezes, né? Um cheiro horrível. Os irmãos espirituais chegam ali de branco, num carro que é branco. E eles andam ali e carregam as pessoas no colo e levam para dentro do veículo. E lá dentro do veículo, as protonas são branquinhas. E aquilo ficava me instigando a curiosidade. Falei, mas então, como que eles estão sentados nessa protona limpinha se eles estão nesse estado terrível, né? Disgusting, não estou conseguindo achar a palavra em português. Um estado deplorável, né? Nojento. Como que isso se dá? Aí a gente vai lendo o livro, vai lendo o livro, vai lendo o livro. Lá na frente, quando eles conseguem, o Camilo, né, principalmente, quando ele passa por todo o processo de recuperação
e ele chega num nível de esclarecimento tal que ele já está pronto, né, para assumir as suas responsabilidades, ele sai do edifício onde ele está, um edifício que antes ele via como uma paisagem nevoada, com uma certa neblina, aonde o sol não era tão caloroso. Quando ele sai do prédio, ele relata o seguinte: foi curioso ver que as flores estavam mais coloridas, que a neblina tinha desaparecido e que o sol era mais quentinho, né? E ele fala: eu finalmente progredi. Eu percebo que eu finalmente progredi. Então isso vai mostrando para a gente que aquele lugar tenebroso é tenebroso naquele grau para os espíritos que estão sintonizados com aquele lugar naquele grau. Para os outros, eles não veem dessa forma. Para uma pessoa em depressão, a vida é horrível. Esse mundo é terrível. Né? Para uma pessoa feliz, esse mundo é lindo, maravilhoso. Então a gente percebe que não existe um local de punição no mundo espiritual para onde são levados os espíritos que cometeram crimes. Existem áreas do plano espiritual criadas pela mente enfermiça dos espíritos, encarnados e desencarnados, para onde eles são atraídos por sintonia. Né? Então fica claro isso para a gente. Não há uma punição, Deus não criou no universo nenhum lugar de punição para os seres. Né? Que a gente mesmo é que cria situações. Pelo contrário, o Vale dos Suicidas revela para a gente o ensinamento mais belo que existe a respeito do suicídio. O Vale dos Suicidas é um local, conforme explica Camilo Castelo Branco, aonde os suicidas são levados para que eles não fiquem aqui na Terra à mercê de espíritos obsessores, que podem pegá-los, escravizá-los e usá-los em processos obsessivos. Então é uma área protegida que é monitorada o tempo todo pelos servos de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que tem como os suicidas como seus pupilos. A pedido de Jesus, conforme revela o livro, Maria tomou como missão ajudar, amparar todos os suicidas do planeta. Então, se a gente tem na nossa casa, na nossa família, alguém que a gente conhece, alguém que teve essa infeliz atitude de atravessar para o outro lado da vida, como o Camilo mesmo fala, né? Na condição de um clandestino, aquele que entra num país sem o visto, né, e tenta viver lá de uma maneira clandestina, que essas pessoas não estão desamparadas. Essas almas não estão desamparadas, como diz a igreja convencional. Né? Elas estão, todas elas, de alguma forma, sob a proteção de Maria. E que se a gente quiser ajudá-los, que façamos as nossas orações, pedindo a Maria, pedindo aos seus trabalhadores, que dessa forma, ele diz, ao orarmos pelos suicidas, estaremos nos candidatando ou estaremos nos registrando como um colaborador das legiões dos servos de Maria, porque estaremos dessa forma trabalhando com ela, no sentido de ajudar os suicidas. Então ele revela para a gente que esses espíritos são monitorados o tempo todo, até o ponto em que eles atinjam, em que o fluido vital já se extinguiu de tal forma que eles possam ser resgatados. E foi o que aconteceu com Camilo e alguns companheiros dele que moravam ou que habitavam, né, naquela mesma região em que eles estavam, na mesma caverna, né, que eram numeradas. Então, um certo dia, em que Camilo já se sentia sem forças, aí a gente percebe que é pela exaustão do fluido vital, ele já se sente sem forças até mesmo para reagir, para ficar em desespero e começa a cair no estado de sonolência. O nome dele é chamado por aqueles que vêm resgatar. E ele então é levado naquele veículo para um lugar de recuperação. Chegou o momento dele. Isso após 13 anos. 13 anos da morte dele. A morte dele se deu, se vocês forem no Google, vocês vão ver, porque ele é famoso, está lá, 1º de junho de 1890. Então, somente 13 anos após esse dia, ele foi resgatado
pela legião de servos de Maria para ir para um hospital do plano espiritual para receber os primeiros tratamentos. Então ele revela para a gente essa outra faceta da ajuda que é recebida no plano espiritual. Que eles vão para uma construção onde tem vários departamentos, e um deles é o hospital, onde os espíritos, na condição dele, que ainda tem, apesar de todo o sofrimento, ainda tem lucidez mental para seguir regras, porque lá existem regras. Aos espíritos que não têm mais a lucidez, que perderam a lucidez no processo de loucura, muitas vezes por causa de vícios, né, por causa de drogas, e ao chegar no plano espiritual, somado à sua fraqueza espiritual, entram no estado de perdem a lucidez, eles são encaminhados para um outro local que chama manicômio, né, que é mais ou menos como o manicômio da Terra, só que eles são tratados de uma maneira bem diferente. Mas são tratados como espíritos que não têm lucidez e que terão que ser reencaminhados à reencarnação num processo diferente, ou seja, sem a lucidez de colaborar com o processo que vai acontecer. Mas o Camilo, ele teve a oportunidade de ser amparado pelo hospital. E lá foram feitas para ele a cirurgia no perispírito, né, com relação à ferida do ouvido. Foi feito toda a parte de amparo perispiritual para que ele pudesse se recompor, né, como espírito. E a partir daquilo são começadas a ser ministradas as lições, os ensinamentos, para que eles pudessem compreender a situação em que eles estavam, primeiramente, porque nem para todos era claro que eles estavam mortos ainda. E é interessante que a primeira lição que eles têm, ele coloca o seguinte: a primeira lição que nós recebemos é para percebermos a nossa situação atual. Então eles são levados para dentro de uma sala, vários deles, e um deles é colocado à frente e é ligado a eles uma faixa luminosa que serve como uma espécie de transmissor que vai transmitir as memórias daquele espírito para uma tela, para que todos os outros vejam. E o que eles vão ver ali? Eles vão presenciar o exato momento da desencarnação do suicida, para eles verem e presenciarem todo o processo, no momento em que o espírito é expulso do corpo pelo ato do suicídio, o momento em que o cordão fluídico, né, conhecido no espiritualismo como o cordão prata, né, cordão de prata, o momento em que ele é arrebentado, porque no processo natural ele é sutilmente, delicadamente desligado no momento da morte, não causando para o espírito maiores desconfortos. Mas no momento do suicídio ele é arrebentado e se transforma como que cabos pendurados, como se fosse um fio de alta tensão, de onde saísse aquelas fagulhas, aqueles fiozinhos, né? E ele diz que esse processo de arrebentar é a causa, ele fala, se não de vários, mas de todos os sofrimentos experimentados pelo suicida depois da morte. Porque está ali nesse processo a causa do desequilíbrio que ele dispara ao cometer o suicídio. Então eles percebem esse momento, percebem todo o processo de desligamento das células, dos átomos do perispírito com os do corpo, e eles percebem o desespero do espírito e veem claramente a diferença entre estar vivo e estar morto. E quando eles saem dali, ele afirma, né, no livro: eu tenho agora a mais absoluta certeza de que eu sou imortal, de que nada é capaz de me destruir. E olha que interessante isso, porque esse momento dele, é exatamente o oposto, o outro extremo da mentalidade que ele tinha no momento em que ele cometeu o suicídio. Então, já na primeira lição, eles têm essa clareza: eu sou imortal. Né? Então, eles começam a receber as instruções de por que não devemos fazer isso e como agir para que a gente não chegue no ponto de cometer esse ato. E eles observam que, muitas vezes, a solução do problema estava muito mais próximo do que eles imaginavam. Né?
E aí eles continuam fazendo o processo de aprendizado deles durante a estadia ali no hospital, começam a frequentar escolas no plano espiritual, cursos, para compreender a vida como de uma forma mais abrangente. Porém, chega um ponto que eles têm que passar por um processo que ele fala assim, que é um processo terrível. É um processo que nenhum de nós gostaria de passar, que é a necessidade do autoconhecimento. E ele fala, a técnica do autoconhecimento que é usada é terrível, é aterrorizante. É uma coisa que eles não gostariam de passar. Por quê? Ele vê a experiência de um brasileiro, né? Porque essa colônia era no plano espiritual de Portugal, mas recebia espíritos suicidas de colônias portuguesas da África e também do Brasil. Então ele viu a experiência de um brasileiro que tinha suicidado, e quando o mentor falava para ele assim, então você suicidou, né? Mas você resolveu os seus problemas com o suicídio? Você acha que você está melhor agora do que antes? Aí ele fala assim, ele começa a entrar, né, na situação de desespero e fala assim, mas Senhor, eu desanimei. Por que que Deus pôs um sofrimento tão grande na minha vida? Então, essa é a chave da questão do autodescobrimento, do autoconhecimento. Por que que eu passei por um problema que era maior do que eu? Por que que isso aconteceu comigo? Eu desisti porque eu tinha um problema que justificava o ato que eu cometi. Aí, então, eles levam o grupo de espíritas suicidas, né, iniciantes no processo do autoconhecimento, para um local onde novamente é colocado a faixa luminosa em um por um, para que eles possam fazer uma regressão no tempo e observar o processo deles evolutivo, o processo dele que se encaminhou até o dia que eles cometeram suicídio. Então, no caso específico do Camilo, esse processo dele vem lá da época de Jesus, onde era um ser terrível, que inclusive esteve presente no dia da crucificação, gritando blasfêmias, ofendendo a mãe de Jesus que estava ali, porque ele dizia, ele não gostava de ver a vitória das outras pessoas. Ele odiava as pessoas que eram boas. E o quanto ele pudesse fazer as pessoas que eram boas sofrer, ele fazia porque ele acreditava que eram fracos, que eles eram daquele jeito, que eram pessoas bondosas, né? Porque eram almas fracas. E ele tinha ódio disso. Nessa vida dele, ele não terminou muito bem. E ele conta que a partir daquela encarnação, ele sempre esteve envolvido de alguma forma com a religião cristã. Porém, ele sempre fracassava, porque ele queria tirar algum proveito daquilo de alguma forma. E muitas vezes para ele, como um espírito extremamente rude, não fazia diferença para ele estar encarnado ou desencarnado. Ele continuava com todo aquele orgulho, toda aquela rudeza no espírito. Até que numa encarnação, 300 anos antes da época dele, ele conheceu uma moça, e essa moça se casou e eles começaram a desenvolver uma afeição entre eles, e a moça, num certo ponto, trocou ele, que era pobre, filho de camponeses, trabalhador rural, por um homem rico. Eu vou fazer a história bem resumida aqui, depois vocês leiam o livro. E ele, revoltado com a situação, não aceitando, ele procurou, através da igreja, conseguir algum poder. E chegando ao poder, desculpem, o destino fez com que esse casal, já com filhos, então, viesse à presença dele, cruzassem o caminho dele de novo. Foi quando, então, ele usou dos poderes dele para prender o rapaz, torturá-lo na prisão, terminando em furar os olhos dele. Como uma espécie Nessa encarnação, ele experimentou essa questão de ser o algoz desse rapaz, né? E levá-lo à cegueira. E, por consequência, por o rapaz ter saído da prisão todo alquebrado, não sei como é que o André vai traduzir essa palavra, alquebrado, e cego,
e não poder mais prover para a sua família, o rapaz suicidou-se com a ajuda do filho pequeno, que ele pediu ao filho que entregasse ele um punhal e ele se matou. Então, aumentando ainda mais a responsabilidade. Mas o que fez a grande diferença na vida, no caminho evolutivo do Camilo, nessa encarnação, foi que, quando ele devolveu o rapaz para a moça que ele amava, ela o recebeu de uma forma, com um amor tão grande, aquele rapaz todo desfigurado, cego, e ela o recebeu com um amor tão grande, com lágrimas, que aquela cena nunca mais saiu da cabeça dele. Que ele ficou impressionado, ele não conhecia esse amor, ele não sabia o que era isso. E aquilo foi um grande impulso da transformação dele. Então ele terminou aquela vida dele num cárcere por outras barbaridades que ele fez, e teve algumas encarnações ainda se preparando para a prova final, que seria a cegueira, que foi que aconteceu quando ele era o escritor português. Na idade de 60 anos, ele começou então a desenvolver o processo da cegueira, e é onde o orgulho vem e fala: eu não mereço isso, eu não posso estar passando por isso, eu vou pôr um fim nisso. Né? Então foi o que o rapaz brasileiro também falou, e que eles mostraram para ele depois, que o problema que ele está passando não era nada, porque existe uma misericórdia divina imensa cobrindo aquela distância entre o que ele fez e o que ele estava passando agora. Porque ele já tinha tido um processo de esclarecimento, então não tinha necessidade de que a prova fosse do mesmo tamanho. Mas ele precisava, como espírito suicida, experimentar aquilo de novo. Então ele vai mostrando pra gente que os problemas que a gente passa aqui na Terra muitas vezes parecem muito pesados, parecem insolúveis. E às vezes a gente chega a pensar que é algo que a gente não merece. Mas o alerta que ele deixa muito forte pra gente nesse livro é: não queira saber o que aconteceu no passado. Aguenta o que você está passando agora. Se mantém firme, se mantém no caminho, não desista, porque você não faz ideia do que já aconteceu e de quão pequeno isso é comparativo com o que possivelmente tem acontecido no nosso passado. E que a solução do problema pode estar logo ali na frente. É questão talvez de algumas semanas, para alguns meses, para alguns anos, ou que seja uma vida inteira, que importa. Esse tempo para o espírito é muito pequeno, se você comparar com o tempo que ele passará na situação de sofrimento, se a decisão for eliminar a vida. Não há um meio de comparação. Então, essa informação que o Espiritismo nos passa, é muito importante que a gente divulgue isso, que a gente fale sobre isso, que a gente estude sobre isso, que a gente converse sobre isso. Se alguém que a gente conversa não tem crença espiritual, não importa, fala assim mesmo. Fala assim mesmo. Né? Eu me lembro uma vez, eu tenho uma colega muito jovem que trabalha comigo, e ela chegou de manhã e falou assim: essa noite eu tive uma noite muito ruim. Eu sonhei que eu estava sentado na minha cama e tinha um homem ruim dentro do meu closet. E o meu irmão falou que sonhou também que ele estava vagando lá embaixo, no andar de baixo. Como a gente tem uma certa intimidade, eu virei para ela e comecei a falar assim, como se ela fosse espírita. Você sabe, né? Isso aconteceu porque quando a gente sonha, ela é americana, quando a gente dorme, o espírito se desprende. Então, no seu caso, você não saiu do seu quarto e você estava ali e tinha uma entidade ali presente. E comecei a explicar para ela assim, até uma brincadeira que eu estava fazendo, mas assim, eu percebi o seguinte: a gente não tem que ter vergonha de falar as coisas, gente. Nós espíritos, nós sabemos de tudo isso porque nós já estivemos no plano espiritual. A gente precisa de alguém que lembre, que desperte as memórias. Então, que a gente não tenha vergonha de ser julgado, que a gente não tenha medo. É claro que essa é uma situação delicada, o suicídio não é um assunto fácil de tratar, então a gente vai ter caridade ao tratar com as pessoas sobre esse assunto. Nós não vamos chegar e falar para elas assim: olha, o espírito suicida, ele vai para o Vale dos Suicidas, lá é horrível. Não é isso que a gente está falando, né?
Mas a gente tem que passar essas informações de alguma forma para adiante, porque é uma missão nossa dos espíritas, passar essa informação. Porque o problema está muito grave, o problema está atingindo as nossas crianças já, né? E alguém precisa de colaborar. Lá fora eles colaboram da melhor maneira possível com a visão dessa vida, e a gente que tem a visão da outra vida precisa colaborar da melhor maneira possível com essa visão do outro lado. Então essa mensagem, o livro é riquíssimo, a gente poderia falar mais um tantão aqui sobre tudo que está aqui. Então eu recomendo a vocês a leitura, e se vocês não tiverem tempo, tá? Muita gente às vezes não tem tempo de parar. O livro tem quase 500 páginas, que a gente fica morrendo de dó quando termina. Podia ter 1000, né? Mas se vocês não tiverem tempo de ler, no YouTube existe uma radionovela sobre esse livro que é simplesmente maravilhosa, porque foi feita com atores profissionais, com diretor profissional, com uma qualidade maravilhosa de efeitos sonoros, que é até melhor do que se a gente estivesse assistindo um filme. O vídeo ele tem uma extensão de 20 horas de duração. E quando a gente termina, a gente queria que tivesse 100, porque é simplesmente maravilhoso do ponto de vista esclarecedor. Para vocês terem uma ideia, eu já ouvi ele 3 vezes. Tá? E não foi para preparar o estudo, não. Foi antes, que eu não estava nem pensando no estudo, porque realmente as informações que passam são simplesmente maravilhosas. Então fica aqui a nossa mensagem, tá? Fica a nossa sugestão, e que a gente possa vibrar por um planeta melhor, por uma sociedade melhor, que a gente, toda vez que se expuser de alguma forma, tanto nas nossas relações quanto na mídia, que possa sempre ser de uma forma positiva, construtiva, para a gente tornar esse planeta um pouco melhor do que ele é. Tá bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e participar com vocês e trazer para